It's Friday. Jesus is praying. Peter's sleeping. Judas is betraying. But Sunday's coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilifying. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scarlet. They crown him with thorns. But they don't know that Sunday's coming. It's Friday. See Jesus walking to Calvary. His blood dripping. His body stumbling. And his spirit's burdened. But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning. And evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and dying. Can nobody save him? Oh, it's Friday, but Sunday's coming. It's Friday. The earth trembles. The sky grows dark. My King yields his spirit. It's Friday. Hope is lost. Death has won. Sin has conquered. And Satan's just a laughing. It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard, and a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coming. Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia à primeira igreja presbiteriana de Vila Velha. Neste domingo de Páscoa, estamos reunidos para celebrarmos juntos ao nosso Rei, aquele que venceu a morte, aquele que venceu todos aqueles que estavam contra ele, aquele que fez tudo isso por mim, por você e por nós, por amor. Seja muito bem-vindo nesta manhã de domingo. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão em torno da mesa ou aqueles que estão assentados no sofá, aqueles que estão com você nesta manhã. Que juntos venhamos celebrar o nome do nosso Deus. Acabamos de ver este vídeo fantástico que nos chama a atenção para tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré sofreu e sofreu por amor. E eu quero convidar você, então, nesta manhã de domingo,
a estar já se dobrando diante do Salvador, a estar já diante da cruz do nosso Senhor. A cruz agora que não está mais com ele, a cruz agora que está vazada pelo poder de Cristo Jesus, a nós estarmos nos dobrando e a orarmos, a agradecermos ao Senhor por este momento em que podemos estar juntos mais uma vez, mesmo não estando reunidos no mesmo lugar, mas estando conectados, nós estamos juntos porque estamos unidos em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Esteja neste momento, então, orando ao Senhor. Pai de amor e de imensa bondade, nós queremos, ó Pai, nesta manhã de domingo, queremos, diante do Senhor, colocar a nossa gratidão, colocar, ó Pai, o nosso gozo, colocar, Deus, diante de Ti, a nossa satisfação em poder pertencer ao reino dos céus. Obrigado pela celebração da Páscoa. Obrigado, ó Pai, porque não somente nesta data, mas em todos os momentos que nós, ó Pai, nos voltamos para a Tua Santa Palavra, em todos os momentos que nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós lembramos, ó Pai, daquilo que o Senhor Jesus sofreu em nosso favor na cruz do Calvário. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, por gratidão, porque o nosso Senhor Jesus, ele venceu a morte e hoje ele vivo está à destra de Deus Pai. Nós glorificamos, nós exaltamos, nós celebramos o teu nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. E a igreja diga também amém, aonde você está aí na tua casa. Quero convidá-lo nesta manhã a você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. E nós vamos fazer essa leitura. Você vai ouvir atentamente, pode estar lendo aí junto daqueles que estão com você. Isaías capítulo 52, do verso 13 ao verso 15. Depois, Isaías 53, do verso 1 ao verso 4, do verso 10 ao verso 12. Eu vou lhes conduzir nesta manhã através deste texto bíblico e eu gostaria de convidá-lo que você pudesse adentrar nesta hora aquilo que o profeta Isaías nos fala através das Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 52, do verso 13 ao verso 15. Depois, 53, do verso 1 ao verso 3. Depois, do verso 10 ao verso de número 12. Assim nos diz a santa palavra do Senhor Jesus. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. 52 agora, do 1 ao verso 3. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Do verso 10 agora ao verso 12. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Amados irmãos, o profeta Isaías, muito antes então, ele começa então a profetizar. Ele começa então a declarar aquilo que o justo Jesus de Nazaré faria, não por si mesmo, mas faria por aqueles que o próprio Deus, o Pai, lhes concedeu. E preste atenção, amados irmãos, na leitura que nós acabamos então de fazer. O profeta Isaías nos chama a atenção, e eu gostaria nesta manhã que você também prestasse atenção naquilo que ele nos diz, lá no verso de número 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sabe, amados, quando olho hoje, então, para aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré fez na cruz do Calvário, não porque eu, não porque você merecíamos, mas foi por amor que ele fez. Eu posso, então, ter a certeza que o Senhor, ele está satisfeito, porque ele fez de uma forma voluntária. Ele foi à cruz de uma forma voluntária. E ele fez isso por mim e por você. Ele se entregou na cruz do Calvário por amor. E qual é a nossa resposta? Neste domingo de manhã, o que podemos dar ao Senhor? Mais do que ovos. Aliás, eu não consegui comprar ovos de chocolate para a minha família. Talvez você também não. Os supermercados estão fechados. Mas mais do que celebrar a Páscoa dessa forma, porque sabemos que Páscoa não é isso, nós temos o nosso doce Jesus, o nosso saboroso Jesus ao nosso redor, conosco nesta manhã. E eu quero convidar você, então, a celebrar o Senhor, a adorar o Senhor, a engrandecer o Senhor, porque Ele fez isso por você, por cada um dos seus filhos, por amor. E com o seu coração cheio de graça, com o seu coração cheio de esperança, porque Ele, naquela cruz, Ele passou pela morte, Ele ressuscitou, e Ele nos disse que Ele há de voltar para levar os seus, para morar com Ele eternamente. E você possa encher o seu coração de alegria, encher o seu coração de esperança, e você nesta manhã possa louvar e possa bendizer o nome do Senhor, porque Hosana, 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 aquele que vem em nome do Senhor. Vamos louvar, vamos adorar, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Que você possa, então, reunir os seus nesta manhã, mesmo assentado, ou se você quiser ficar em pé, você louve, que você adore, pois você está fazendo isso não para agradar a outros, mas para agradar ao Salvador, aquele que fez tudo por você, por amor. Louvemos ao Senhor nesta manhã. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade nos atraiu.
havia sua aparição para o desejar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz e a esperança aqui. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o que amou, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o que amou, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando ainda amarga, para nos dar sua doce graça e nos trazer viver. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã.
vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas enfim, chegará a hora em que a morte enfrentarei. Sem vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque ele vive, posso ver no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Morto Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte em seu nome, onde agora tudo diga com certeza, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram pregação com seu sepulcro, muito bem vão, porém, saiu reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte em seu nome, onde agora tudo se dá com segredo. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. O grande vencedor estas primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte em seu nome, pode agora conduzir a consciência. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede. Nós
criticamos muito, nós criticamos muito a tecnologia, criticamos muito N coisas. Débora, me ajuda a levar isso para cá. Puxa para lá. Um momento, irmãos. Nós criticamos muitas vezes a tecnologia, mas essa epidemia, pandemia, que nos faz ficar isolados socialmente, tem mostrado que tudo depende da estrutura e da direção. A estrutura é boa e a questão é a direção que nós damos àquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Eu fico com medo da internet, eu fico com medo disso e daquilo. Graças a Deus pela internet, que nos permite, mesmo no aconchego dos nossos lares, nós estarmos conectados. Hoje esse culto está acontecendo. Deus, para que este culto acontecesse, levantou o Allen, que é o nosso diretor técnico, que está sempre por trás das câmeras aí, nos auxiliando, fazendo todo o esforço, e o reverendo Alexandre, que está participando da liturgia. Ele vai estar olhando os aniversariantes e, após a mensagem, ele vai fazer uma oração pelos aniversariantes e vai fazer a oração final, impetrar o tríplice amém. E nós agradecemos porque existe o culto pessoal que você faz você sozinho, mas o culto de adoração a Deus é um culto comunitário. É importante você sozinho você adorar, mas é importante você juntos. E mesmo aqui estamos eu, o reverendo Alexandre e o Allen. Reverendo Alexandre, a sua câmera estava melhor na horizontal, tá? Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, os 8 primeiros versículos. Marcos, capítulo 16, os 8 primeiros versículos. Bíblia Nova, ela não obedece, você tem que ir folheando. Oremos. Deus amado, obrigado por essa manhã, Pai, onde temos a alegria de celebrar, ó Pai, a ressurreição de Cristo. Deus amado, este culto iniciou com um vídeo tão maravilhoso, onde a sexta-feira representa os sofrimentos de Cristo, mas o domingo da ressurreição viria. Pai, foram várias as formas que Cristo sofreu. Ele sofreu o escárnio, a vergonha, a dor, o abandono, Pai, do próprio Deus ali na cruz, onde Cristo levou sobre si as nossas iniquidades e, ao final, ele disse, está consumado. Ó Deus, que graça maravilhosa perceber, ó Pai, que não é verdade quando o mal chega aos nossos lares e nós achamos que Deus não nos ama. Pai, essa semana chamada Santa, meu Pai, nos faz perceber a caminhada dolorosa de Jesus até a cruz do Calvário. Faz, ó Pai,
entender o que ele quis dizer, Pai, quando Paulo fala que, em Filipenses, que nós devemos ter o mesmo sentimento que foi de Cristo, que ele se humilhou, se esvaziou, foi obediente até a morte, ó Pai. E hoje, comemorando, Pai, a ressurreição de Cristo, nós temos, Pai, uma noção melhor, ó Pai, mais clara, ó Pai, do que foi o sofrer de Cristo ali na cruz por amor a nós. O justo morrendo pelo injusto. Agora nós clamamos, ó Deus, que o Senhor abençoe mais uma vez, ó Pai, a próxima leitura da Tua palavra. Já foi lida a Tua palavra, foi explicada, e agora também iremos ler e meditar nessa palavra, ó Deus. Pai, se alguém nos ouve nessa manhã, ou mesmo fora, em outro horário, ouve, ó Pai, esta manhã, esta mensagem, ó Pai, que o Senhor abra mente e coração, ó Pai, de todos que assistirem, Pai, este culto. Pai, que nessa manhã a Tua palavra possa trazer vida, possa trazer transformação, ó Pai. Possa, ó Pai, dar-nos a confiança, Pai, que o Senhor começou a boa obra e vai terminá-la, ó Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que opera em nós, que nos tirou da morte e nos trouxe vida, ó Deus. O mesmo poder, ó Pai, que fará com que aqueles que estiverem dormindo quando Cristo voltar, ó Deus, eles ressuscitarão primeiro. Pai, assim como a Tua igreja, Pai, neste contexto da crucificação de Jesus, estava vivendo a sexta-feira sombria, ó Pai. Mas chegou o domingo da ressurreição. Nós vivemos dias difíceis, mas chegará o dia da volta gloriosa de Jesus Cristo, ó Deus, que vive e reina. E nós subiremos, ó Deus, e estaremos para sempre com Jesus nos novos céus e nova terra. Que nessa manhã, ó Pai, de domingo, essa comemoração da ressurreição de Cristo possa nos alertar, ó Pai, que assim como Ele ressuscitou, como Ele havia dito, ó Deus, Ele voltará como Ele prometeu, ó Pai. Se alguém nesta manhã, ó Pai, está vivendo uma sexta-feira difícil, ó Pai, assim como chegou o domingo, ó Pai, que possamos nos animar, porque sabemos que Jesus Cristo voltará, ó Pai. Ele vive e reina. Pai, como Estevão, sendo apedrejado, ele viu Cristo em pé à direita de Deus, ó Pai. Possamos estar pela fé contemplando o nosso Salvador, ó Pai, que vive e reina para sempre. Abençoa, ó Pai, a leitura da Tua palavra. Maranata, volta logo, Senhor Jesus. Amém. Diz a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 16, os 8 primeiros versículos. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas. E se não vos atreveis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veio do lugar onde onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Eu vou repetir esse versículo porque
eu me arrepio quando eu leio o texto, quando ele diz como ele havia dito. Meus irmãos, tudo se cumpre como diz as Escrituras. Hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo e ele ressuscitou e foi adiante para a Galileia, como ele havia dito que faria, assim aconteceu. E como Jesus disse que ele voltará, nós o veremos com os nossos olhos. Então diz, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. E de medo, nada disseram a ninguém. Assim diz a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você, mesmo estando na sua casa, que possamos ouvir a mensagem da pregação da palavra com temor e tremor, com reverência. Sabemos que tudo tem tentado tirar a nossa atenção. Deus tem falado a todo momento, mas há um ruído que atrapalha você estar sintonizado. Mas nós temos o Espírito Santo. A nossa oração é que você fale. Fala a Deus que o teu servo ouve, que você ouça aquilo que o Espírito tem a dizer a todos nós nessa manhã. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, é um texto que diz que as mulheres, um grupo de mulheres, foram ao túmulo onde Jesus estava para o embalsamar. É interessante que o texto diz que, chegando lá, elas veem um jovem, que na verdade é um anjo, e o anjo dá a boa notícia que elas estavam procurando a Jesus, que havia ressuscitado, mas ele não estava ali. E quando nós estávamos meditando nesse texto, uma coisa que chamou-nos muita atenção é que Deus, ele, com muita frequência, ele usa anjos para trazer notícias extraordinárias. É um anjo que chega para Maria e diz que ela conceberia o Salvador, que o Espírito de Deus a envolveria. É o anjo que anuncia aos pastores que Jesus havia nascido em Belém da Judéia. É um anjo também que anuncia para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, onde estava o sobrinho dele, Ló. E assim, nós vamos olhando a história bíblica, nós percebemos que os anjos são instrumentos de Deus para anunciar notícias que fizeram e fazem a diferença na história do povo de Deus ao longo dos séculos. Foi um anjo também que anunciou que, no livro de Juízes, que Sansão iria nascer. Então, para onde você olha, Deus tem usado. João Batista foi anunciado por um anjo o seu nascimento. Uma virgem é anunciada que ela daria luz ao Salvador. E uma pessoa idosa é anunciada também por um anjo, que aquele que iria ser o arauto, que ia anunciar que o Salvador viria, foi um anjo que falou para Isabel também. Falou para Zacarias que todo o contexto de boa notícia, nós podemos perceber a instrumentalidade dos anjos nas mãos de Deus para dar uma boa notícia. O nosso desejo, a nossa oração é que nessa manhã, você, eu, todos nós, possamos entender no nome de Jesus que há uma mensagem poderosa da parte da boca de um anjo para você, para a sua família, para mim. Nós já vimos o vídeo maravilhoso, anunciando que não tem sexta-feira
que resista à boa nova do domingo, do primeiro domingo da ressurreição de Cristo. E não há luta que eu e você possamos estar passando que resista à volta gloriosa de Jesus. Que, em nome de Jesus, você creia na boa notícia anunciada por esse anjo. E para que você e eu possamos entender o poder dessa boa nova, dessa boa notícia, eu quero que você perceba o contexto que essas mulheres estão indo para o túmulo. Essas mulheres eram pessoas que haviam largado tudo para seguir a Jesus. Os discípulos, as pessoas, largavam toda a história da sua vida para seguir a Jesus. Elas deixaram tudo. E agora, qual o endereço, qual a caminhada que elas estão fazendo? Aquelas pessoas que haviam largado tudo para seguir a Jesus, agora estavam indo embalsamar aquele que havia dito que lhes daria uma vida eterna, ia dar uma vida em abundância. Elas estavam indo no raiar do dia, as ruas estavam silenciosas, não havia mais barulho. Os discípulos no caminho de Emaús dizem que a consolação de Israel, aquele que havia de redimir Israel, havia morrido. E é nesse contexto, elas não entendendo nada. Aquele que ressuscitou mortos, aquele que deu vista aos cegos, agora ele mesmo havia morrido. Eu quero que você, meu irmão, você, minha irmã, pense que é um contexto de dor, um contexto de luto, um contexto de falta de esperança. Elas questionam quem vai remover a pedra que está lá no túmulo. Meus irmãos, dessa mesma forma, nesse contexto, nós hoje também, muitas vezes, argumentamos. Nós confessamos a Jesus, nós demos a nossa cara a tapa, falamos do nosso serviço, às vezes rompemos relacionamento porque a família não aceitava a fé em Jesus e Deus te alcançou pela maravilhosa graça, mas você tem vivido uma sexta-feira de conflito, parece que o seu Salvador está morto, parece que aquele que havia de redimir, aquele que verdadeiramente tinha prometido uma nova história, morreu. E essas mulheres estavam indo sem esperança. Mas diz o texto, meus irmãos, que quando elas chegam, elas ficam surpresas, porque a pedra já não estava lá no túmulo. Os guardas estavam caídos como mortos. E elas entram no túmulo e vê o anjo. E o anjo chega para elas e dá uma boa notícia. E transforma a vida daquelas mulheres. E até hoje tem transformado a nossa vida. Mas muitas vezes nós perdemos a expectativa da vinda futura de Jesus, onde assim como ele prometeu ressuscitar, prometeu que voltará, nós precisamos crer, meus irmãos, nessa mensagem desse anjo, nesse domingo onde celebramos a Páscoa, Jesus vencendo a morte, e nós tendo vida, vencendo a morte, porque nós estávamos mortos com os nossos delitos e pecados. E a primeira mensagem que esse anjo dá para essas mulheres é uma mensagem de paz. Versículo 6, ele disse, ele, porém, vos disse, não vos atemorizeis. Meus irmãos, Deus é Deus de paz, ele quer que eu e você tenhamos paz, mas como ter paz se nós vivemos com medo? E essas mulheres estavam indo pensando, aquele que nos chamou, tirou do nosso conforto, prometeu que se nós o seguiríamos, nós não teríamos fome, nós não teríamos sede, porque ele era o pão vivo que desceu do céu, agora morreu. E elas estavam ali sem esperança. E muitas vezes nós estamos nesse domingo
de Páscoa, nessa manhã já acordamos desanimados, pessoas achando que não tem mais jeito para a sua família, achando que não tem mais jeito para relacionamento, para vícios, para dificuldades serem superadas, porque aquele que prometeu que se você o seguisse, nada mais seria maior do que ele para você. Agora ele está morto, mas para surpresa dessas mulheres, o túmulo está vazio e a primeira palavra do anjo para essas mulheres é: não atemorizei, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos perceber que elas ficaram com medo do anjo e muitas vezes nós ficamos com medo de Deus, mas a primeira palavra de Deus para nós é palavra de paz e não de mal. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, ele fala: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Se você está pensando que Jesus está morto, perceba que essas mulheres contemplaram um túmulo vazio e o medo dela foi dissipado. A palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia. Não importa o tamanho do seu problema. Eu preguei domingo passado sobre a grandeza de Deus, que Jesus está sentado nos céus, está acima de todo poder, potestade. Não há nada maior que o nosso Senhor e nele nós temos segurança. Mas nós, como essas mulheres, nós temos medo. E o anjo fala: não atemorize. Paulo fala a Timóteo: Deus não nos deu e não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação. É tão interessante entender espírito de amor, de poder, de moderação, que o poder não é nosso, o poder é colocado em nós, é o poder de Deus que habita em nós. Eu tenho falado, meus irmãos, que não adianta você que me ouve falar: eu tenho fé, eu quero isso, porque qualquer coisa boa que você possa querer, você tem que querer Deus, porque é Deus habitando em nós. É o poder dele que faz-nos ter vitória diante das lutas. Meus irmãos, e prestem atenção, 2020, há mais de 2000 anos, essa mensagem foi anunciada. Há mais de 2000 anos. E ela é vital para nós. O remédio de Deus para essas mulheres que haviam caminhado pelas ruas silenciosas, sem esperança, querendo embalsamar o Mestre. É a mesma mensagem. Não temas, crê somente. Você tem o Espírito de Deus no seu coração, não é espírito de covardia. E muitas vezes, meus irmãos, nós não percebemos que essa paz é uma paz que abrange todas as áreas da nossa vida. Nós não precisamos temer. A palavra de Deus, Hebreus 7:25, diz que Deus pode nos salvar totalmente. É uma paz em relação à nossa salvação. Não duvide da sua salvação, tenha paz, porque Deus pode nos salvar totalmente. E Ele vive intercedendo por nós. Hebreus 7:25. João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eternamente nós vamos viver com o Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. A sua casa, o seu lar, não é aqui. Você vai morar eternamente com o Senhor. Não se atemorize. Jesus ressuscitou eternamente em nome de Jesus, meus irmãos.
É interessante que quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 12, versículo 13 em diante, nós temos João contemplando Jesus entronizado. E nós precisamos, em nome de Jesus, nessa manhã, não temer. Esse vídeo precioso que nós assistimos no início deste culto. Ele fala, é sexta-feira, acontece isso, mas domingo está chegando. E hoje eu posso falar, se tem sido uma sexta-feira a sua vida, a volta de Jesus está cada dia mais perto. Acalme, não se atemorize o vosso coração. Segundo lugar, meus irmãos, ele diz o seguinte, mensagem do anjo no domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Não tenha medo, não atemorize, e ele dá uma palavra de poder. Ele diz, buscai a Jesus, versículo 6, parte B, buscai a Jesus no Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Jesus, meus irmãos, ele não foi o primeiro a ressuscitar. Ele deu vida a Lázaro, ele deu vida à viúva do filho de Naim, à filha de Jairo. Nem João conseguiu escrever. Jesus ressuscitou mortos. Agora eles tornaram a morrer. Hoje nós estamos celebrando aqui a ressurreição daquele que morreu, mas está vivo. Ele ressuscitou e vive eternamente. Qualquer um desses que foram ressuscitados, eles morreram novamente. Se há alguém passando por enfermidade, nós oramos para que a pessoa seja curada, e muito vale a oração da fé. Deus levanta o enfermo, Deus levanta o abatido, mas nós precisamos saber que nós morreremos, mas todos nós ressuscitaremos com Jesus. E Jesus ressuscitou e não morrerá. Esses homens que foram ressuscitados morreram novamente. Nós cremos num Salvador vivo. Meus irmãos, é interessante que Jesus, ele vence a morte, e quando ele vence a morte, essa vitória sobre a morte é comunicada a nós. Eu preciso entender que o poder de Deus, ele está em mim. Se ele vive, eu vivo. Em nome de Jesus, se você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele é o seu Salvador pessoal, você participa desse poder de ressurreição. Não há quem está em Cristo esteja morto. Essa é a palavra. E muitas vezes nós esquecemos que temos vida em Cristo e confessamos a vida em Cristo e vivemos uma vida que não condiz da maneira digna daqueles que Cristo habita neles. Em nome de Jesus. Ora, Romanos 6:8, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Você crê neste domingo que Cristo ressuscitou? Está ouvindo essa mensagem? Não atemorize, ele já ressuscitou. Não viva mais como alguém que está morto nos seus delitos e pecados. A palavra de Deus diz que, Gálatas diz isso, que as obras da carne é a obra do Espírito. Se você andar no Espírito, você não fará a obra da carne. Nós precisamos, cada dia, sermos cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é cheio de Deus, para que você viva com o Senhor. Agora, de repente, você pode falar assim, não, isso é um conto, está falando isso porque o pastor às vezes me conhece, ou alguém falou para ele da história da minha vida, mas não é bem assim. E eu tenho falado para todos que se relacionam comigo, não obedeça nada que eu fale que não esteja na palavra. E eu tenho procurado falar muito pouca coisa, porque,
Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11, eu sempre falo esse texto, ora, o fim de todas as coisas está próximo, e perto, eu acho que versículo 10 ou 11, ele fala, se Jesus, a volta de Cristo, o fim de todas as coisas está próximo, para de ter o que falar. A Bíblia diz lá em Pedro, aquele que fala, fale segundo os oráculos de Deus. E para você que está ouvindo essa mensagem nessa manhã e acha que essa mensagem do anjo não é tudo isso, a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte, fiel é esta palavra, fiel é esta palavra, não a minha palavra, mas a palavra que tem trazido vida, que tem sido evangelizada. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Quando o diabo te assedia, quando a carne te assedia, quando você mesmo se assedia, a sua esposa, seus filhos, seja lá quem, seu colega de trabalho, você precisa falar, é fiel essa palavra. Se já morremos com Cristo, a morte de Cristo foi a minha morte, eu vivo por Cristo Jesus. E se eu vivo por Cristo, eu tenho que pensar nos meus passos, do que Jesus faria. E é uma vida em abundância. Tudo, meus irmãos, esse grande poder que ressuscitou Jesus, onde Jesus não está mais ali, esse poder, ele vai ser completado no glorioso dia da volta de Cristo. Quando você olhar para o céu, porque todo olho verá, olhar para o céu, ressoada a trombeta, segundo a palavra de Deus, Jesus vai descer. Vai ter um estrondo. Tudo vai ser abalado. Os mortos ressuscitarem primeiro. 1 Tessalonicenses 4 vai falar isso. Os mortos em Cristo, os que dormem em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os vivos, subiremos juntos e encontraremos com Jesus nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Meus irmãos, então esse poder que há na ressurreição de Cristo, ele vai ser completado nessa grande ressurreição daqueles que dormem em Cristo, os nossos queridos que já dormiram. Todo pecador redimido, ele é testemunho de uma mudança de vida. Ele tem nele não algo do fundo do coração, mas é algo que vem do céu, um poder que traz uma nova vida. 2 Coríntios 5,17 diz, se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas antigas passaram. Eu fico muito triste quando as pessoas falam, mas é meu temperamento, eu sou assim, eu não consigo ficar sossegado no banco da igreja e ouvir. Não, nós éramos assim. Agora nós temos uma nova vida e nós temos paz e o poder de Deus. Meus irmãos, relembrando, foram os anjos que anunciaram a destruição de Sodoma e Gomorra. Foram os anjos que anunciaram que Sara teria um filho, filho da fé. Foram os anjos que anunciaram Sansão. Foram os anjos que falaram para Isabel que João Batista nasceria. Falaram para Maria que Jesus viria. Falaram para os pastores. E Deus está usando essa palavra dos anjos para acordar a igreja dele nesse domingo de manhã que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Não atemorize. Jesus Cristo ressuscitou. E agora, em terceiro lugar, ele fala, ele ressuscitou, mas ele não está aqui. Ele não está aqui. É interessante que Jesus poderia ter ressuscitado e ficado por ali mesmo. Sabia que alguns curiosos iriam ali. Mas Jesus já havia dito que ele trabalhava, e o pai dele trabalhava até agora. E Jesus, ele sai e vai fazer aquilo
que era mais importante antes dele subir aos céus. Ele vai cumprir aquilo que ele havia falado. Ele vai para Galiléia e o anjo fala, olha, vai anunciar aos discípulos e a Pedro que ele foi para Galiléia e foi fazer o que ele havia dito. Essa ressurreição, essa coragem de você não ter espírito de covardia, saber que não tem por que temer, saber que você tem o poder de Deus, você vive, não vive mais sozinho, não é mais aquela vida. Agora nós vemos, ele não está aqui e Jesus vai fazer, vai continuar trabalhando. Meus irmãos, e até hoje Jesus continua trabalhando. Ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, enviarei o Consolador e estarei com vocês todos os dias. Ele estará com vocês todos os dias e vocês serão minhas testemunhas e vocês ensinarão todas as coisas que eu tenho ensinado, fazendo discípulos. Em nome de Jesus, creia que não importa aquilo que você, eu, o nosso país, o mundo esteja passando, Deus não está sentado lá no trono, olhando e não se importando. Deus continua realizando uma grande obra, e uma das maiores obras é eu poder falar nessa manhã que eu estou alegre porque eu creio que o meu Salvador vive, o meu Salvador voltará. Eu creio que eu e a minha casa temos servido ao Senhor. Eu creio que o meu Deus, o meu filho fala que é o meu Deus também. Eu creio que o meu irmão lá da igreja é o meu irmão lá da igreja que serve ao Senhor. Antes, meus irmãos, aquilo que eu passo, que eu sofro, o mundo todo está sofrendo. O sofrer faz parte da graça comum. Como o restaurar a ordem dessa crise que vivemos faz parte da graça comum. Creia que Jesus, meus irmãos, ele imediatamente desaparece daquele local e vai fazer aquilo que ele tinha que fazer. E ele vai fazer o que ele quer fazer na nossa vida. E ele tem pensamento de paz. Ele quer que você não temas, creia somente. Ele quer que você, em nome de Jesus, se levante nessa manhã para adorar a Deus. Olha os exilados na Babilônia. O salmista diz lá que eles ficavam à margem do rio da Babilônia, acho que Salmo 137, à margem dos rios da Babilônia, eles sentavam, choravam, e como nós vamos cantar em terra estranha? E paravam de viver porque estavam no exílio, mas Deus manda uma carta em Jeremias 29 para aqueles que ele havia deportado e não Nabucodonosor para a Babilônia, e fala: plantem, construam casa, cresçam, não diminuam, viva a vida. Esse momento de crise não é momento para que você pare e entre em crise e depressão, porque Deus está com você nesse momento. Deus está conosco nos momentos maus e nos momentos bons. E, na verdade, quando nós entendemos, na presença do Senhor, sempre são momentos bons. Melhor que saúde, melhor que qualquer coisa é o Senhor. Eu tenho repetido muito o hino do nosso cenário que diz: a presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica, cada vez mais rica, essa vida com Jesus. Eu não fico mais rico com aquilo que eu não vou levar para a eternidade. Cada dia eu fico mais rico se eu tenho tesouros no céu. Eu preciso, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, onde celebramos a ressurreição de Cristo, que você faça uma revisão de vida e comece a acumular tesouros no céu, porque Jesus, ele não ficou parado depois de ressuscitar, mas ele continua fazendo uma obra até hoje, em nome
do Senhor Jesus. Quando ele fala ali na cruz do Calvário, está consumado. Tudo aquilo que ele precisava para resgatar a igreja, ele fez. Tudo o que você precisa para ter uma experiência com Deus é só crer no Senhor Jesus. Pela graça sois salvos, isso não é bem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Quantas pessoas estão sofrendo porque têm vivido uma espiritualidade do fazer obras, mas nós vivemos a espiritualidade que emerge da obra que Cristo fez na cruz do Calvário. E por causa dessa obra, eu trabalho porque meu Senhor trabalha. Eu sirvo porque o meu Senhor foi servo sofredor. É interessante, eu já falei na igreja, que às vezes tem muitos voluntários na igreja. E o grande problema, não fique escandalizado com o que eu vou falar, da igreja de hoje, e há uma estatística que 20% da membresia é que é realmente comprometida e envolvida. Os outros 80%, eles assistem o culto, e culto, meus irmãos, é 24 horas por dia. É que a grande heresia é achar que há voluntários na Igreja de Cristo. Não há voluntários na Igreja de Cristo. Voluntários é ser opcional a pessoa trabalhar. Não, nós somos servos do Senhor. Jesus falou, meu Pai trabalha, eu trabalho e meus servos têm que trabalhar. Em nome de Jesus, se você crê no Jesus que ressuscitou, creia nesse potencial de Jesus, que o anjo fala, ele não está aqui, mas foi fazer aquilo que ele havia dito que faria. E nós precisamos fazer aquilo que Jesus nos ordenou, em nome de Jesus. Creia nisso. E como, de repente, você, não, ele não age. Hebreus 7:25 não fala que ele salva totalmente, mas sabe que ele fala que Jesus vive para interceder por nós. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. João 14 diz que ele foi preparar um lugar. Meus irmãos, em nome de Jesus, ele também, 1 João capítulo 2, versículo 1, diz que nós temos um advogado que não fica em quarentena, um advogado que está sempre intercedendo por nós. É ele que se interpõe nas nossas causas e ele sente a nossa dor, meus irmãos. Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar conta. Deus está olhando por nós e cuidando de nós. Ele sofreu a nossa semelhança em nome de Jesus. Eu gosto muito, meus irmãos, de Atos capítulo 7, eu preguei recentemente, Estevão sendo apedrejado, e ele na hora não impute a eles esses pecados, e ele vê o céu aberto e Jesus em pé. Jesus estava se importando com o que estava acontecendo com Estevão. Jesus, meus irmãos, ele está agindo na nossa vida e vai agir na sua família. Só você pode tomar uma atitude nessa manhã e ouvir essa mensagem poderosa de Páscoa, não do pastor Epaminondas, mas mensagem do anjo de Deus para a minha vida, para a sua vida. Não atemorize, tenha paz, creia no poder, porque Jesus ressuscitou, e entenda que Jesus continua
de uma maneira potencial, trabalhando de maneira que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não cai uma folha sem que seja da vontade de Deus. Em último lugar, versículo 7, meus irmãos, o anjo diz: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Meus irmãos, essa é para envergonhar mesmo. Eu estava de férias num lugar muito diferente. Tão diferente que todo ano eu vou em Ipatinga, terra do Allen, e lugar quente. E estava na internet lá, li de eu acho que é um tipo de alimentação, alguma coisa, que prometia o maior milagre, R$100. Eu sou o cara que cai no conto dos R$100. Comprei aquele negócio porque tinha uma promessa muito grande. Nem abri o negócio. Agora, recentemente, eu vi uma capa para celular que pode riscar por fogo, que nada dá. R$100. Paulinho falou, compra essa de 40 desse site aqui, pai. Eu falei, não, quero essa de R$100. Prometia tudo. Nem recebi o negócio. Já perdi os R$100. E você assiste o YouTube, vai ter um monte de promessas que não vão se cumprir de uma forma ou de outra. Mas Deus não é como nós. Não cai um tio da palavra de Deus. Céus e terra pode passar, mas a palavra do Senhor não passa. E por isso que nós estamos celebrando nessa manhã, meus irmãos, a ressurreição de Cristo. E o versículo 7 diz: mas ide adiante a seus discípulos, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Então tem uma promessa, mas não é uma promessa de internet. É uma promessa dada por Deus, que se cumpre. Lá o vereis. E essas mulheres, elas foram e viram o Senhor. No Evangelho de João, Maria tenta impedir Jesus de ir. Ele falou assim, não me segure que eu tenho que ir, tenho que voltar. Meus irmãos, essas mulheres viram o Cristo ressuscitado. Nós hoje celebramos pela fé, mas é bem-aventurado, mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Agora, o que elas celebraram aqui ainda está muito aquém do que nós vamos celebrar. Elas viram Cristo ressuscitado. Lá o vereis. Mas nós vamos, porque nós temos a promessa que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. E essas mulheres, ainda que atemorizadas, foram lá no túmulo. E nós precisamos, ainda que com toda a nossa fragilidade, clamar pela graça de Deus, porque nós ainda veremos face a face o Senhor e reinaremos com o Senhor. O anjo ele termina a mensagem lembrando as mulheres da promessa do Senhor. Ninguém continuará caminhando de maneira firme se não lembrar da promessa da volta de Cristo Jesus. Nós ainda não temos, meus irmãos, o melhor que Deus ainda tem preparado. Nós somos abençoados, mas Deus ainda tem uma vida eterna na presença do Senhor. Será que você que está nos assistindo nessa manhã verdadeiramente tem vivido como alguém que, assim como crê que Jesus ressuscitou, crê que Jesus voltará? Será que você está se preparando
para encontrar com Jesus nos ares, ou então está preparando para a ressurreição, para ouvir: vinde benditos do meu Pai, em nome de Jesus. Elas, meus irmãos, acharam que não veriam Jesus, mas Jesus havia ressuscitado, e tem crentes vivendo uma vida sem expectativa de que Jesus voltará. E se nós não cremos nessa mensagem completa desse anjo, não vai funcionar. Nós precisamos não atemorizar, precisamos crer no poder que ressuscitou Jesus, precisamos entender que foi uma ressurreição que agiganta a obra do Senhor, porque Jesus continua trabalhando e que termina com essa grande promessa: lá o vereis e eu verei o Senhor. Você precisa imaginar nessa volta, meus irmãos. Olha que mensagem, promessa grandiosa. Você precisa de saber que mais do que encontrar Jesus na Galileia, é incomparavelmente melhor encontrar com Jesus nos ares. Paulo fala que ele queria morrer e estar com Cristo. Já estamos terminando, vou ler um texto aqui de Apocalipse, que diz o seguinte: então me mostrou, Apocalipse 22, então me mostrou o rio da água viva, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará, o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Você e eu não vimos na Galileia, mas o veremos, meus irmãos. Nos veremos no novo céus e nova terra. Isso é maravilhoso. Isso tem que me motivar para crer e celebrar nesta manhã a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado, de maneira que está tudo completo. Eu e você só precisamos adorar. Nós, de fato, veremos a glória do Senhor. Apocalipse 19, 11 a 16 diz que nós vamos ver o governo do Senhor, em nome de Jesus. O último texto para terminarmos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Celebrar, meus irmãos, a ressurreição de Cristo nessa manhã. É você que está sofrendo. É você que muitas vezes tem pensado em desanimar, tem ouvido pessoas falando que você não tem jeito. O que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário é tão grandioso, meus irmãos, que o apóstolo João, quando contempla Cristo reinando na eternidade, olha o que ele diz. Então vi no meio do trono, em nome de Jesus, Deus abra os olhos espirituais para nós vermos essa grande verdade. Eu vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. As marcas da obra de Cristo na cruz do Calvário não se apagarão por toda a eternidade.
O sofrer de Cristo por mim e por você é um sofrer que ficou marcado na vida dele por toda a eternidade. João viu ele reinando, mas viu ele como um cordeiro que foi morto, como tendo sido morto. Isso tem que fazer eu e você entender que sem santidade, sem santificação, ninguém verá Deus. Deus, para perdoar os nossos pecados, entregou o próprio Filho dele ali na cruz, para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa salvação. E agora nós aguardamos a promessa. Nós temos a mensagem do anjo que diz: não tema, olha o poder, ele ressuscitou, ele continua trabalhando e termina com essa promessa: vai para Galileia, que como ele disse, ele vai estar lá e vocês vão encontrar lá. Fala isso para os discípulos e para Pedro. E hoje eu estou falando aqui no nome de Jesus para você que nos assiste. Em nome de Jesus, nessa manhã que celebramos a ressurreição, nós veremos Jesus voltando entre nuvens. Mas o que João viu, ele viu, meus irmãos, um cordeiro como tendo sido morto. Não dá para apagar as marcas do sofrer de Jesus na cruz do Calvário. Ele ainda é um cordeiro como tendo sido morto. Para sempre ele levará no corpo as marcas do que ele sofreu por nós. Deus iluminou o reverendo Alexandre na leitura inicial. Depois, preste bastante atenção. Mande esse vídeo para outra pessoa assistir todo este culto da ressurreição, porque eu fico, meus irmãos, constrangido. Como eu vou negligenciar essa grande salvação daquele que nos amou até a morte e está sentado à direita de Deus, mas João o viu como um cordeiro que havia sido morto. Morto por mim e por você. Não há como esquecer o sofrimento de Jesus na cruz. O céu é maravilhoso. Nós veremos face a face Jesus, mas ele sempre será o cordeiro que foi morto por mim e por você. E terminando, meus irmãos, essa mensagem poderosa, será que você está recebendo nessa manhã, está recebendo essa mensagem nessa manhã, como uma mensagem de salvação para a sua vida, a resposta de salvação para a sua família, você que está chorando, você que está sem esperança, que está temendo, não se atemorize. Será que você entende que Jesus ressuscitou? Você tem um Salvador vivo? Será que você entende, meus irmãos, que não dá para falar como Tomé, quando os discípulos falaram o que havia acontecido? Tomé falou: se eu não colocar as mãos, eu não vou acreditar. Mas João viu ele como um cordeiro que foi morto. Então, creia que Jesus morreu na cruz para te salvar, morreu pelos seus pecados e ele ressuscitou para a sua salvação. Eu, pessoalmente, meus irmãos, creio que essa é a maior mensagem do anjo para a humanidade. Porque se Jesus, Paulo fala isso, não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, porque o salário do pecado é a morte. Ressuscitar Jesus, a ressuscitação de Jesus, a ressurreição é algo que só a fé cristã tem. Nós cremos no Salvador. Todas as outras religiões creem em alguém que está no túmulo. Jesus vive. Você, pessoalmente, precisa também, nessa manhã, entender e receber essa mensagem como a mensagem mais importante que o anjo comunicou à sua vida. E nessa manhã, você precisa fazer essa reflexão.
se você tem vivido como alguém que tem uma experiência pessoal. Será que você, antes de falar que seu filho precisa crer em Cristo, você tem vivido a vida que há em Cristo Jesus? Ou tem vivido, quando as pessoas olham, eles veem mais você do que veem a Cristo? A primeira mensagem que alguém pode receber de nós é o nosso testemunho do viver como Cristo viveu. Nessa manhã, meus irmãos, não há para mim. Você que precisa fazer essa pergunta. Será que eu penso dessa forma? Será que eu já conheço a Jesus? Será que essa boa notícia tem falado ao meu coração? Jesus continua trabalhando. E uma das coisas dos serviços de Cristo, do Espírito Santo, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você, se ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa saber que Jesus salva o homem dos seus pecados. Você precisa admitir que não é tão bom assim, que você está morto sem Cristo Jesus, mas tem vida eterna em Cristo Jesus. Agora, como essa obra pode acontecer na sua vida, você continuar sendo abençoado, você ser arrolado no rol daqueles que são salvos em Jesus? Jesus trabalha buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você só pode fazer isso nesta manhã, lembrando do início do vídeo. Sexta-feira havia tragédia, mas domingo a boa notícia do anjo. Ele vive. A verdadeira Páscoa é você dizer para todos que você ama que Jesus Cristo vive e reina no seu coração. Que Deus os abençoe. A palavra está com o reverendo Alexandre Gal. Ele vai estar... Meus amados, glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra nesta manhã de despertamento. Palavra nesta manhã de encorajamento. Palavra nesta manhã de esperança. Esperança para todos aqueles que nele creem, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa ser hoje aquele que há de anunciar que o nosso Cristo, ele está vivo, vive e reina para todo sempre. Que você possa, então, nesta manhã, celebrar o Senhor, que já não está mais na cruz. A cruz está vazada, porque o nosso Deus, ele venceu a morte. Ele está, então, à destra de Deus o Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero convidá-lo mais uma vez nesta manhã, a você, então, fechar os seus olhos, a você abaixar a tua fronte, a você estar neste momento se conectando-se ao Senhor Jesus, aos céus, para que juntos estejamos nesta manhã, mais uma vez, falando com Deus, colocando-nos diante dele. Amados, o mundo precisa, mais do que nunca, saber que o nosso Salvador vivo está. Ele ressuscitou. Ele já não está mais pendurado no madeiro. Ele venceu a morte. E não mais tomados de pavor, porque hoje nós sabemos que ele ressuscitou. Nós temos essa convicção. Você possa, então, anunciar essa verdade. Ore neste momento. Ore neste momento. Talvez, como o reverendo Epaminondas, há poucos minutos, nos falou. Talvez essa mensagem, antes de ser propagada, ela deve ser vivenciada em sua vida, para que você possa ser um instrumento de Deus. Aonde você está, aonde você for, que esta mensagem de Deus, que esta palavra de Deus acompanhe e que o Cristo ressurreto
seja visto em você e através de você. Vamos orar? Feche os seus olhos aí e nós vamos orar nesta manhã. Pai de amor e de imensa bondade. Oh Deus, obrigado porque nós temos a plena convicção, temos a certeza. E com isso, Deus, nos alegramos, nos enchemos de esperança, porque o Senhor vivo está. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos celebrar a verdadeira Páscoa. Hoje o Senhor, ó Pai, nos dá, ó Deus, o privilégio, nos concede o privilégio de estarmos, ó Pai, dizendo ao mundo que o nosso Deus ressuscitou, que Ele vive está. E isso nos traz, Senhor, responsabilidades. Isso nos traz, Senhor, um dever, que é o dever, ó Pai, a cada dia de anunciarmos, mas não somente anunciarmos, mas vivermos a cada dia o Evangelho vivo e genuíno da santa palavra do Senhor Jesus. Ó Deus, abençoe os teus filhos, ora reunidos. Abençoe a tua igreja, ora reunida. Que o Senhor derrame a tua graça sobre o teu povo. Que o teu povo seja visitado nesta manhã. Que o teu povo possa ser, ó Pai, despertado nesta manhã, encorajado nesta manhã, a vivermos a cada dia, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nos abençoe, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E enquanto a promessa do Senhor de voltar não se cumpre, que vivamos a cada dia, Senhor, anunciando que o Senhor há de voltar para, Senhor, recolher os seus e para morarmos com o Senhor eternamente. Abençoe o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus que nós oramos. Obrigado pela ministração da tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Amados irmãos, não vá embora, não saia aí do sofá, por favor. Fique ainda alguns minutos aí, nós temos alguns avisos e avisos importantes a serem dados então aqui nesta manhã. E eu gostaria aqui então de dar o aviso dos aniversariantes. Nós temos alguns aniversariantes aqui, e aí o dia 12 de abril, a Iracilda Florencio Ferraz. Dia 13/4, nós temos o Marcelo Rombon. Nós temos dia 15 de abril, Laís Facine de Ataíde Pereira. Dia 16 de abril, Maria Cristina de Souza Lopes. Dia 17 de abril, Marcela Alexandrina Rombon, 17 de abril. E que o Senhor esteja abençoando esses amados irmãos, que o Senhor esteja a cada dia, ano após ano, derramando as inúmeras bênçãos e dádivas sobre as vossas vidas. Que Deus esteja abençoando. Receba aí, no aconchego do seu lar, o nosso forte abraço, um cheiro nosso. Que Deus abençoe sua vida. Feliz aniversário, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas ainda também, meu amado irmão, preste atenção. Nós temos aqui os dízimos e as ofertas. Importante, amado, nesse tempo, lembrar a você, né, de estar devolvendo ao Senhor os dízimos e as ofertas, fazendo o seu depósito, fazendo a sua transferência na conta, né, do Itaú Unibanco, a agência 8639, conta corrente 26863/3, ou na Caixa Econômica, agência 0173003 é a opção, conta 760/5. Faça o seu depósito, envie o seu comprovante via WhatsApp ou via e-mail para a Secretaria da Igreja ou também para o e-mail do tesoureiro. Por favor, cumpra o seu dever para com Deus. Deus abençoe a sua vida. Amados, quero lembrá-los também do nosso culto de adoração hoje às 19 horas. Por favor, estamos em escola dominical, mas hoje às 19 horas, culto de adoração. Você possa estar também
juntando o seu, juntando a sua família, adorando e bendizendo o nome do Salvador. Temos também na terça-feira a oração. Amados, que me chama a atenção, o Senhor Jesus, antes de ser traído, antes de passar pelo sinédrio, antes de passar pela cruz, Jesus foi para o Getsêmani. Para quê? Para orar. Sabe, irmãos, nós precisamos também estar a cada dia tomando esse caminho da oração, para que Deus venha forjar em mim e em você, nos seus filhos, a cada dia o caráter dele. E terça-feira, às 19 horas, nós estaremos juntos no culto de oração. Na quinta-feira, o culto de ensino. Amados, o apóstolo Pedro tem nos ensinado coisas maravilhosas para a nossa vida através dos nossos irmãos, o reverendo Newton e o reverendo Epaminondas. Que você possa estar quinta-feira também apostos aí na sua casa às 20 horas. Por favor, não se esqueça, quinta-feira. E que Deus possa lhe abençoar. Que Deus possa derramar sobre você o óleo fresco. Que Deus possa renovar a sua alegria, a sua esperança. Que Deus possa, a cada dia, estar visitando a sua vida aí no seu lar. E que você sempre olhe para a cruz, mas que você veja que a cruz está vazada e que o nosso Salvador Jesus está hoje sentado à destra de Deus Pai. Ele é o justo, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso advogado, ele é o Cristo ressurreto. Nós vamos orar mais uma vez. E eu quero convidar o reverendo Epaminondas para estar orando pelos aniversariantes, agradecendo a Deus pelos aniversariantes, agradecendo a Deus pela vida dos nossos amados irmãos. E eu quero também aqui pedir ao reverendo Epaminondas de estar orando pelos enfermos da nossa amada igreja. Vamos clamar ao Senhor para que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, possa assistir os nossos irmãos. E que você, então, possa estar fechando os seus olhos e juntos nós vamos estar, então, orando com o reverendo Epaminondas pelos aniversariantes, agradecendo a Deus, e pelos enfermos, pedindo que Deus também os abençoe. Querido Deus, obrigado, Pai, porque neste domingo nós podemos glorificar o Teu nome, ó Pai, por tantos irmãos, ó Pai, que foram citados como aniversariantes da semana. Amém. Obrigado, Deus, porque eles aniversariam, ó Pai, nessa semana onde celebramos o primeiro dia da semana, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa semana, ó Pai, de aniversário desses irmãos, seja comemorada, ó Pai, cada aniversário, cada vida comemore, ó Pai, sentindo a Tua doce presença ao seu lado. Pai Santo Deus, que esse renovo espiritual, ó Pai, desta presença viva e constante do Senhor, acompanhe cada passo desses nossos irmãos. Pai, a dona Iracilda ali em Belo Horizonte, ó Pai, que o Senhor fortaleça a dona Iracilda, o Marcelo Rocon, ó Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia da vida do teu filho, ó Pai, presidente da nossa junta diaconal, Pai, envia anjos para sustentá-lo juntamente com a sua família. A Laís, ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, ó Pai, a Cristina, ó Deus, todos que foram citados, ó Pai, nós agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor faz mais, infinitamente mais, do que pedimos ou pensamos, ó Pai, conforme o Teu poder que opera em nós. Pai, também seja com aqueles que estão aniversariando, que não foram citados, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o nome deles está escrito no livro da vida e que isso seja motivo de alegria. Pai, se alguém está aniversariando, ó Pai, num contexto de crise, de dor, Pai, que possamos lembrar, Pai, que a nossa maior alegria é pela nossa herança eterna no céu reservada para nós.
Pai, porque sabemos que, se necessário, no presente, por breve tempo, nós teremos várias provações. Pai, seja com aqueles que estão sofrendo. Pai, seja com aqueles que estão com o lar em risco, ó Deus. Visita. Que o Senhor traga paz ao marido, à esposa, Pai, aos filhos, aos pais, Pai, em nome de Jesus. Seja com a nossa irmã Ellen, ó Pai, que foi diagnosticada com Covid-19, ó Deus. Pai, obrigado porque ela já está sendo tratada. Pai, que ela tenha a saúde restaurada pelo Senhor. Obrigado porque o nosso irmão Magalhães já está em casa. Pai, continua cuidando dele. Olha, ó Deus, pela nossa irmã Eri, a nossa irmã Hilda, Pai, abençoa a Leia, os cuidadores desses que estão enfermos, Reinaldo, Pai, da Irenilce. Pai, tenha misericórdia, ó Deus, mas clamamos pelos enfermos de alma, Pai. Há uma doença maior, ó Pai, que é estar separado da comunhão com o Senhor. Pai, quantos filhos que conhecem a Tua palavra, ó Deus, mas estão afastados da comunhão. Consola, ó Deus, os pais. Pai, se há pais afastados, que o Senhor console os filhos, console as mães, ó Deus. Dá a certeza, ó Deus, que o Senhor começou uma obra e a Tua igreja é edificada pelo Senhor e as portas do inferno não prevalecerão, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja guardando os médicos, ó Deus, que estão cuidando daqueles que estão chegando com a enfermidade desse vírus que nos aflige, ó Deus. Que, em nome de Jesus, eles sejam guardados pelo Teu poder. Pai Santo Deus, aqueles que estão em quarentena, ó Pai, dá paciência, não deixa, ó Deus, que eles saiam e contamine outros, ó Pai. Pai Santo Deus, aqueles que puderem ficar em casa, ó Deus, que o Senhor faça com que cada um faça a sua parte. E aqueles que não puderem, tiverem que ir trabalhar, ó Deus, que o Senhor os livre de todo mal. Pai, aqueles que têm o seu negócio, Pai, quase todo mundo está sendo atingido de uma forma ou de outra, ó Pai. Sabemos que o Senhor, ó Pai, é que sacia a nossa fome e a nossa sede. Pai, dá-nos sensibilidade para ajudar aqueles que estão sofrendo nesse momento. E agora nós clamamos a Deus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito sejam sobre vós, sobre vossas famílias e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Eu desejo a todos um bom domingo, na paz do Senhor. Eu não falei na minha oração, mas o nosso irmão reverendo Newton, ele está bastante gripado. Nós não sabemos ainda se ele está com Covid-19, mas eu peço as orações para o nosso irmão Newton. Que Deus nos abençoe. Obrigado ao Ali, ao reverendo Alexandre. Obrigado a todos por estarem conosco nessa manhã. Não deixe de compartilhar esse vídeo na sua rede social. Quantas pessoas que estão aí precisando dessa mensagem que só a palavra do Senhor tem. E nós também pedimos a você que não quer e não deseja perder, porque às vezes nós podemos esquecer de compartilhar. Mas se você entrar lá no YouTube e se inscrever no canal da Igreja PIPBBV, digita lá no YouTube PIPBBV, inscreva-se no nosso canal, toque no sininho lá, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo, uma live, você vai ser notificado. Às vezes nós não queremos escrever e perdemos oportunidades preciosas. Então, inscreva no canal, coloque, aperte o sininho e eu não vou resistir, dá o like. Isso é para pagar a língua, que eu detesto esse negócio de dar o like. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia. Até às 19 horas de hoje à noite.
Amém. Deus é bom, Ele continua sendo bom. Deus abençoe, um grande abraço, até a noite. Amém.